Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Bruno Trigueiro, sou professor de Direito Processual Penal aqui do Eu Vou Passar na OAB e estamos iniciando hoje um curso gratuito aí para vocês de 60 horas para a tua primeira fase do exame da ordem. Nessas 60 horas, a equipe aqui do Eu Vou Passar na OAB vai abordar tudo que de principal tem aí e que pode cair na tua primeira fase do exame da ordem. Eu vou ministrar aqui a matéria com vocês, como eu disse, de Direito Processual Penal. Vamos ter aí basicamente 5 horas para fazer com que você feche a prova de processo penal. E eu tenho certeza, pessoal, que se você acompanhar o nosso curso, prestar atenção nas explicações, anotar todas as observações importantes e principalmente prestar atenção nas dicas que a gente vai te dar aqui, eu tenho certeza que você vai fechar processo penal na tua prova da OAB. Tranquilo? Antes, no entanto, de a gente já começar a resolução de algumas questões, deixa eu fazer algumas observações importantes. Em todo o curso que eu ministro de primeira fase, pessoal, da OAB, eu sempre gosto de dar algumas dicas importantes de como é que o aluno tem que se preparar para a primeira fase da OAB. Eu digo isso porque ao longo desses anos que eu dou aula aqui, o que eu sempre observo é que o pessoal estuda muitas vezes de forma equivocada para a OAB. Quando eu digo estudar de forma equivocada, é o que, pessoal? É o pessoal ainda ter a mentalidade de faculdade, daquele estudo de faculdade, que você estuda em véspera de prova, que você adota um manual extenso aí para estudar para a prova da faculdade. OAB é totalmente diferente. Eu sempre costumo dizer que o estudo da OAB, pessoal, é aquele estudo vocado para concurso público. É como se você de fato estivesse se preparando para um concurso público. E para se preparar para a OAB, eu sempre peço que você siga algumas linhas, algumas dicas aqui que eu vou te dar aqui nesse curso para que você tenha êxito na tua primeira fase. A primeira dica que eu dou é organização nos estudos, tá? É importante você fazer um horário de estudo em que você coloque todas as disciplinas da tua primeira fase, porque a OAB, pessoal, não tem nada de difícil. Não é você dizer, Bruno, o índice de reprovação é muito grande e tal, mas quem for aluno do Eu Vou Passar na OAB, meu amigo, não vai entrar nessas estatísticas sofridas, não. Vai ser aqui 100% de aprovação, eu tenho certeza nisso. O Eu Vou Passar fechou a melhor equipe de professores do mercado. Não tem, pessoal, como, você não passar nessa tua primeira fase. E aí a primeira dica que eu dou é organização nos estudos. Organização como? Fazendo horário de estudo, em que você coloque todas as disciplinas que caem na tua primeira fase para naquele tempinho você estar estudando aquela disciplina. Eu digo isso porque se você não for uma pessoa organizada, o aluno sempre é tendencioso a estudar aquelas matérias que ele gosta. E geralmente essas matérias que ele gosta é a matéria que ele já tem uma certa base. Na verdade, na OAB não tem nada de difícil. Agora, o que acontece é que é muita coisa fácil ao mesmo tempo. Então, na OAB, o que é que eu quero que você faça? Que você chegue no primeiro dia, na primeira fase da OAB, tendo um conhecimento superficial das disciplinas. Que conhecimento superficial de todas as disciplinas, trabalho, civil, processo civil, penal e processo penal, você com certeza consegue passar facilmente na OAB. Porque vocês vão observar, ao resolver as questões anteriores da OAB, que pelo menos particularmente processo penal, e eu vejo isso que é de uma forma geral, isso é de todas as disciplinas, que a FGV cobra o conhecimento superficial do assunto, nada de aprofundado. Deixa para aprofundar na segunda fase. Tá? Então faz um horário de estudo, colocando todas as disciplinas para ter uma visão geral de cada ramo do direito. O outro detalhe que eu dou, aqui não é momento, principalmente nessa reta final, pessoal, de você estar estudando para o livro de doutrina que você adotou na faculdade. Estuda por um resumozinho. Pega um resumozinho, tem vários resumos bem interessantes no mercado, como o resumo da editora Método, que se chama lá Como se preparar para o exame da ordem. A editora Método tem um resumozinho bem interessante, Como se preparar para o exame da ordem, que tem todas as disciplinas da OAB. Você pega lá o volumezinho de processo penal, dá uma lidinha para te dar uma visão geral, presta atenção no nosso curso de resolução de questões, que a gente vai passar tudo que você precisa saber na primeira fase, tá? Dá uma lidinha na legislação, que é imprescindível você fazer isso para poder passar. Muita gente diz assim, eu tenho que estudar jurisprudência, eu tenho que estudar nada de tanta jurisprudência assim para a primeira fase. Como eu disse para vocês, a primeira fase, o conhecimento que se cobra é o conhecimento superficial, que você adquire com a leitura de um bom resumo, prestando atenção nas nossas aulas e, acima de tudo, lendo bem a legislação. Eu diria para vocês
que o principal estudo para a OAB é você conhecer bem a nossa legislação, é conhecer bem a literalidade do Código de Processo Penal. Já chegou em algumas oportunidades a FGV colocar todos os itens que caíram de processo penal na tua prova, todos, serem cópias literais do texto do Código de Processo Penal. Tá? Então, ó, pegou um bom resumo, tem lá ó, como se preparar para o exame da ordem da editora Método, tem um da editora Saraiva, que é focado para a OAB também, que é bem interessante. Tá? Então tem vários resumos no mercado que eu não vou me alongar aqui, porque se você pegar o da editora Método, editora Saraiva ou qualquer um que seja atualizado de certa forma, tá bem interessante para você adquirir o conhecimento superficial. Mas acima de tudo, eu te peço, pessoal, estudem analisando também todas as aulas que a gente vai disponibilizar para vocês. Nós separamos os melhores professores do mercado. A gente vai colocar em cada aula, de cada disciplina aqui, aquilo que mais importante você tem que saber para passar na tua primeira fase. Eu tenho certeza que se você assistir todas as nossas aulas aqui, eu tenho certeza que você consegue a sua tão sonhada aprovação na OAB. Tranquilo? A gente está aqui para o que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. E com certeza, assistindo às aulas de processo penal, eu tenho fé que você vai fechar a prova de processo. Tranquilo? Antes de mais nada, eu também dou a sugestão de você me adicionar no Facebook, pessoal. Procura lá, Bruno Trigueiro. Se não achar só Bruno Trigueiro, bota meu nome todo, Bruno José Coelho Trigueiro. Tá? Me adiciona no Face, por quê? Porque através do Face a gente tem uma interação maior. Através do Face a gente posta algumas dicas importantes para a tua prova da OAB. Então a gente faz um acompanhamento também extra-sala. Beleza? Além disso, quem quiser me encaminhar um e-mail, manda para o meu e-mail, brunotrigueiro@yahoo.com.br. Tá? Se tiver alguma dúvida, querendo alguma dica de como se preparar, material, tudo isso, manda lá, brunotrigueiro@yahoo.com.br. Beleza? Para a gente não perder tempo, vamos aqui analisar o que é mais importante que você precisa saber para a tua primeira fase. Antes, no entanto, deixa eu fazer uma observação de como é que a gente vai trabalhar nesse curso. Vejam só, eu não vou colocar aqui, pessoal, a questões estilo ABCD, como é o cobrado na FGV. Por que eu não fiz isso? Porque eu preferi aqui colocar alguns itens, algumas assertivas, para você marcar se está certo ou se está errada aquela assertiva. Por que eu estou fazendo diferente? Porque, pessoal, dessa maneira eu consigo revisar com vocês os principais assuntos de direito processual penal. Então vocês vão observar que eu vou colocar uma questãozinha de inquérito policial. Em cima dessa questão a gente vai dar uma revisada geral de toda a doutrina que você precisa saber para resolver a questão. No próximo item eu já vou colocar um outro assunto e por aí vai. Porque se eu colocasse questões ABCD, pessoal, que já foram cobradas pela FGV, a FGV não vai repetir. Então eu vou colocar aqui questões como se fossem questões de bola de cristal, para eu tentar adivinhar o que é que pode vir no teu próximo exame da ordem. Tranquilo? Então a gente vai trabalhar de uma forma diferente como é na tua prova. Mas o conhecimento que eu vou te passar aqui é o que é necessário para você saber e fechar a prova de processo penal. Então a gente vai trabalhar aqui com itens de verdadeiro e falso. E cada item de verdadeiro e falso a gente vai fazendo uma explanação do assunto para fazer você assimilar cada instituto de direito processual penal. Beleza, pessoal? Então bota na lousa, ó. Então vamos começar aí o nosso curso de Direito Processual Penal, o curso de resolução de questões para a OAB, aqui da família do Eu Vou Passar, na OAB, e o meu nome, vocês já sabem, Bruno Trigueiro. Beleza? Então vamos começar aqui por a primeira questão aí, que a gente precisa saber, porque a OAB cobra de vocês, pessoal. A FGV cobra o assunto, o inquérito policial. Então vamos começar, não é, para você marcar certo ou errado, nessa questão que diz o seguinte, preste atenção na questão. O inquérito policial tem como característica ser um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, não contraditório e dispensável. Isso está certo ou está errado? Vem para cá, ó. Eu sempre peço, nesse primeiro assunto, inquérito policial, que eu estou ministrando aqui com vocês, que você, primeiro, dê uma lida nos artigos do Código de Processo que falam de inquérito. Bruno, quais são os artigos do Código de Processo Penal que eu, no mínimo, tenho que ler para ter uma visão geral do inquérito policial? Anotem um fundamento normativo da matéria, vamos lá? Onde é que está tratado o inquérito policial? Você vai dizer o seguinte, ó, o inquérito policial está tratado do artigo 4º do Código de Processo, pessoal, ao artigo 23.
Então, do artigo 4º ao artigo 23, o Código de Processo Penal, então, disciplina o assunto inquérito policial. Em outras palavras, são os artigos que você, no mínimo, precisa ler para ter uma visão geral da matéria, beleza? Eu vou começar aqui com vocês através de um conceito de inquérito. E eu peço que você aí de casa memorize esse conceito de inquérito policial. Por quê? Porque se você conseguir memorizar esse conceito de inquérito, você vai perceber que você vai conseguir extrair a principal finalidade do inquérito policial, para que é que ele serve, e desse conceito você vai conseguir extrair também as principais características desse procedimento investigativo, tá? Então, desse conceito que eu vou te passar, se você memorizar, você consegue extrair as principais características do inquérito e também a sua finalidade principal. Então, anota o seguinte, o que é um inquérito policial? Vamos lá. O inquérito policial, você vai dizer o seguinte, é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, não contraditório e dispensável. É um procedimento administrativo escrito, sigiloso, não contraditório e dispensável, a cargo da Polícia Judiciária e que tem por finalidade apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Aí você diz, Bruno, você falou muito rápido. Calma, meu amigo, eu vou destrinchar o conceito com vocês todinho aqui. Eu comecei dizendo, perceba no conceito. O inquérito policial é um procedimento administrativo, bora lá, escrito, sigiloso, não contraditório e dispensável, a cargo da Polícia Judiciária e que tem por finalidade o quê? Apurar a prática de uma infração penal e a respectiva autoria. Olha o detalhe importante agora. Ó. Quando eu disse para vocês o conceito, percebam que eu já passei para vocês a informação da finalidade do inquérito policial. Para que serve o inquérito? O inquérito policial, pessoal, bota na cabeça, é um procedimento investigativo. Se é um procedimento investigativo, é um procedimento em que o delegado de polícia que preside o inquérito vai instaurar, visando o quê? Apurar se existiu ou não infração penal e se existiu uma infração penal, quem teria sido o seu autor. Toda vez que o delegado de polícia instaura o inquérito, ele quer saber isso. Ele quer saber se existiu ou não infração penal e se existiu, quem teria sido o autor dessa infração penal. Imagine que eu chegasse aqui hoje, nas dependências aqui do Vou Passar, e encontrasse um corpo estirado no chão todo ensanguentado. O que é que você ia dizer? Liga para a polícia. A polícia ia chegar no local e observar indícios da prática da infração. E para saber se houve infração penal ou não, se houve homicídio, um suicídio e por aí vai, o delegado de polícia ia fazer o quê? Ia instaurar o inquérito policial para saber se existiu uma infração penal e se existiu quem teria sido seu autor. Então percebam que essa finalidade principal do inquérito já está no conceito. Sendo que o conceito é importante você memorizar também. Por quê? Porque no conceito, percebam que eu passei para vocês as principais características do inquérito. Eu disse inicialmente que o inquérito é o quê? Vamos lá. É um procedimento de natureza o quê? Administrativo. Perceba o seguinte, pessoal. Primeiro, é importante eu saber, o inquérito é um procedimento. Beleza. Mas o que é que significa ser procedimento? Vamos lá, bota na lousa. Ó, quando eu digo que o inquérito é um procedimento, é porque procedimento é um conjunto de atos desencadeados tendentes a atingir uma finalidade específica. Quando eu digo para vocês que o inquérito é um procedimento, é porque o inquérito não é um ato só. O inquérito é um conjunto de diligências, um conjunto de meios de provas que o delegado de polícia vai realizar tendentes a atingir uma finalidade específica. Durante o inquérito, o delegado vai estar virado, produzindo provas tendentes a descobrir se existiu ou não infração penal e se existiu quem teria sido seu autor. Então, quando eu digo que o inquérito é um procedimento, é porque o inquérito não é um ato só, é um conjunto de atos desencadeados, um conjunto de meios de provas que o delegado de polícia vai realizar, tendentes a atingir uma finalidade específica. Sendo que qual é o detalhe? Esse conjunto de diligências é basicamente o quê? Os meios de prova. O delegado vai estar ouvindo uma testemunha, vem para cá, ó, o delegado vai estar interrogando o investigado, o delegado vai estar realizando o reconhecimento de pessoas e coisas, acariações, realizando meios de provas tendentes a atingir a finalidade principal do inquérito policial. Beleza? Então eu disse, o inquérito é um procedimento, já sabemos o que é, mas é um procedimento administrativo. E o que significa dizer ser um procedimento administrativo? É um procedimento, pessoal, que fica a cargo de uma autoridade administrativa. É muito comum a banca chegar para você e perguntar o seguinte, o inquérito é um procedimento judicial. Está errado. O inquérito não é um procedimento judicial, porque quem preside o inquérito não é uma autoridade judiciária.
Quem preside o inquérito é delegado de polícia. Delegado de polícia faz parte de que poder? Bora! Poder executivo. E poder executivo elabora o quê? Procedimento administrativo. Tranquilo? Então, ó, o inquérito, primeira característica, é um procedimento administrativo, não é jurisdicional. Para você focar e entender isso aqui melhor, bota na lousa. Ó, você sempre costuma escutar em processo penal uma expressão chamada persecução criminal. Persecução criminal é o quê? É a fase em que se persegue alguém no processo penal. A persecução criminal compreende duas fases, como eu coloquei aqui. Uma primeira fase, que é a fase investigativa, que na maioria das vezes é a fase de inquérito. E você tem uma segunda fase da persecução criminal, que é a fase de processo judicial. Essa primeira fase, pessoal, administrativa. Essa segunda fase, processo judicial. Por quê? Porque essa segunda fase vai ser presidida por um juiz. Mas nós vamos ver ao longo do nosso curso que para eu ter essa transição entre fase investigativa e fase processo judicial, eu tenho que ter a propositura de uma ação penal. Beleza? Show de bola! Então estamos na primeira fase aqui, ó. Fase de inquérito policial, fase de procedimento administrativo. Então, primeira característica, matamos. O que é que tem no conceito? Vem aqui para mim novamente. Nós começamos o conceito dizendo que o inquérito é um procedimento administrativo escrito. Beleza. O que significa dizer que o inquérito é um procedimento escrito, que está lá no artigo 9º do Código de Processo Penal. Ser procedimento escrito significa dizer o quê? Que todas as diligências, que todos os meios de prova realizados pelo delegado de polícia tem que ser escrito, tem que ser documentado. Tranquilo, pessoal? Então, ó, tudo que o delegado de polícia for realizar enquanto diligência tem que ser reduzido a termo, tem que ser reduzido a escrito. Além do conceito de dizer que o inquérito é um procedimento administrativo escrito, o inquérito é um procedimento o quê? Sigiloso. Está lá no artigo 20 do Código de Processo Penal. Se você pegar o artigo 20, está lá na leitura do artigo 20 o seguinte: a autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade. Então, o que significa dizer? Que a investigação do inquérito tem que correr sob sigilo. Significa dizer que não é qualquer pessoa do povo, tá, pessoal? Não é qualquer pessoa do povo que vai poder ter acesso aos autos do inquérito policial. Não é qualquer pessoa do povo. Porque se qualquer pessoa do povo pudesse ter acesso aos autos do inquérito, você não teria um procedimento sigiloso. E se você parar para pensar, por que o inquérito tem que ser sigiloso? Para preservar as investigações, para que a investigação tenha mais êxito na sua conclusão. Porque se você observar, imagine que o delegado de polícia dissesse assim, ó, eu preciso de uma interceptação telefônica, eu vou fazer aqui um pedido para o juiz para que ele decrete a interceptação telefônica, porque a interceptação telefônica só o juiz pode decretar. Aí imagine que você, delegado, dissesse, menino, publica aí no Diário Oficial que eu vou fazer esse pedido de interceptação telefônica. Obviamente, né, essa interceptação telefônica poderia, se você desse publicidade, ter êxito nenhum. Né? Então, a investigação tem que correr sob sigilo. Beleza. Você tem que lembrar, você aluno aqui do Eu Vou Passar na OAB, você tem que lembrar, pessoal, que o sigilo, no entanto, não é absoluto. Existem algumas pessoas para quem, obviamente, você não pode opor o sigilo. Para quem você não pode opor o sigilo do inquérito? Vamos lá. Você não pode opor o sigilo do inquérito ao membro do Ministério Público que atue naquele inquérito policial. Você não pode opor o sigilo ao juiz que, de certa forma, tenha participação nesse inquérito policial. Como assim, Bruno? O juiz ter participação? É que, em regra, o inquérito é presidido pelo delegado de polícia. Beleza. Sendo que alguns meios de prova, para o delegado de polícia realizar, ele vai ter que contar com autorização judicial. Vamos imaginar, como eu disse aqui, uma interceptação telefônica. A Constituição diz que interceptação telefônica só pode ser realizada se tiver ordem judicial. A mesma coisa, uma busca e apreensão domiciliar. Nós sabemos que a Constituição diz o quê? A casa é asilo inviolável do cidadão. Nela não podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo flagrante, desastre, prestar socorro durante o dia por ordem judicial. Se não for situação de flagrante, desastre, prestar socorro, a autoridade policial, se quiser realizar uma busca e apreensão domiciliar, vai precisar de quê? De ordem judicial. Então, obviamente, quando o delegado de polícia faz um pedido para o juiz, para que o juiz analise aquele pedido de interceptação ou aquele pedido de busca e apreensão, obviamente você não pode chegar para o juiz e dizer, ó, decreta aí a busca e apreensão, mas eu não vou te mostrar o inquérito. Não tem lógica.
Então veja que às vezes o juiz vai ter participação naquele inquérito policial. E quando ele tiver que ter participação, obviamente ele vai ter que acessar os autos do inquérito. Beleza? Para quem também eu não posso opor o sigilo? E aí é importante para a tua prova, inclusive FGV já cobrou em exames anteriores. E eu não preciso nem dizer por que é importante. Ao advogado, pessoal, também, segundo o Estatuto do OAB, o artigo 7º do Estatuto, ao advogado, em tese, você não pode também opor o sigilo do inquérito. Eu estou dizendo isso porque se você pegar o artigo 7º do Código de Processo, o artigo 7º, perdão, do Estatuto da OAB, se você pegar o artigo 7º, está lá, os direitos do advogado. Dentre os direitos, lá no inciso 13 a 15, vai ter regras mais ou menos dizendo o seguinte, que é direito de todo e qualquer defensor, em tese, acessar autos de inquérito policial em qualquer repartição policial. Beleza, o que é que acontecia, no entanto? Na prática, antigamente, os delegados não mostravam. Era muito comum o advogado chegar, né, na delegacia de polícia e dizer, ó, quero olhar esse inquérito. Aí o delegado dizia o quê? Não, não mostro. Aí o cara dizia, mas meu amigo, é meu direito, né, de acessar os autos de inquérito. Então o delegado dizia, não mostra, amigo. Aí ele dizia, pô, por que você não mostra? Porque a investigação está em andamento, se eu te mostrar vai frustrar. Aí era muito comum o advogado fazer o quê? Entrar com mandado de segurança, né, para que o juiz garantisse o seu direito líquido e certo de acessar os autos do inquérito. A questão acabou batendo no Supremo. Né? Foram tantos mandados de segurança que a questão acabou de bater no Supremo, e o Supremo editou uma súmula vinculante, que é essa súmula vinculante que é na tua prova, que eu quero que você anote. Súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. E nessa súmula vinculante número 14, o Supremo disse basicamente o seguinte, tudo bem, é direito do advogado acessar os autos do inquérito. Preste atenção no que o Supremo disse agora, ó. O advogado, no entanto, só tem direito a acessar, pessoal, as diligências que já estejam documentadas no procedimento investigativo. O que significa dizer diligência já documentada? É diligência que já foi realizada, concluída e juntada aos autos do inquérito. O que o Supremo quer dizer, em outras palavras, é que diligência que esteja em andamento pelo delegado de polícia que ainda não foi concluída, é óbvio que o advogado não pode ter acesso a essas diligências, sob pena de frustrar a realização e a efetividade desse meio de prova. Tranquilo? Então, o advogado pode acessar os autos do inquérito? Pode. Mas ele só pode acessar as diligências que já foram realizadas, concluídas e documentadas no procedimento investigativo. Depois que eu disse, ó, o inquérito é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, aí nós acabamos de ver para quem eu não posso opor sigilo e não contraditório. No inquérito policial, bota na cabeça, ó, não vigora o princípio do contraditório como regra. No inquérito policial, não tem a incidência como regra do princípio constitucional do contraditório. E por fim, eu acabei de dizer, no conceito, que o inquérito policial também é um procedimento o quê, pessoal? Dispensável. Dispensável a quê? Preste atenção agora. Dispensável à propositura de uma ação penal. Como assim, Bruno? Pessoal, vê só. Bota aqui na lousa. Eu acabei de dizer para vocês que a persecução criminal se divide em duas fases. A primeira fase é a fase investigativa, a segunda fase é a fase processo judicial, correto? Essa primeira fase, veja que eu falei fase investigativa. O inquérito policial é um dos procedimentos investigativos que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Mas ele não é o único. Porque, na verdade, o que é indispensável para eu propor uma ação penal fazendo essa transição entre fase investigativa e fase processo judicial, o que é indispensável o titular da ação ter, vem para cá, ó, é aquilo que a doutrina chama de justa causa. O que é justa causa? É o conjunto probatório mínimo necessário que um titular da ação precisa ter para propor uma demanda. Esse conjunto probatório mínimo necessário à propositura de uma demanda, a gente chama de justa causa no processo penal. Que traduzindo é ter o titular da ação prova da existência da infração e indícios suficientes de autoria. Se você tiver prova da existência da infração e indícios suficientes de autoria, você tem justa causa. E se você tem justa causa, você tem aquilo que você precisa para propor a ação. Sendo que essa justa causa que o titular da ação precisa ter para propor uma demanda, não necessariamente está dentro do inquérito policial. Por quê? Porque eu tenho outros procedimentos investigativos que podem trazer essa justa causa que o titular da ação precisa ter para propor uma demanda. Quer ver um exemplo? O que é que a CPI faz? Comissão Parlamentar de Inquérito. Está lá no artigo 58 da Constituição, parágrafo 3º. CPI não julga ninguém, CPI investiga. Quando a CPI acaba um procedimento investigativo, se a CPI constatar indícios da prática da infração, ela pega o procedimento investigativo e remete para o Ministério Público.
E se o Ministério Público pega aquele procedimento e observa que já tem justa causa, o Ministério Público já promove a ação penal promovendo uma denúncia. Então veja que aqui o Ministério Público não precisou de um inquérito policial, porque ele teve outro procedimento investigativo que trouxe as provas que ele precisa para promover uma demanda. O próprio Ministério Público, pessoal, eu trabalhei no Ministério Público Federal, o próprio Ministério Público elabora procedimentos investigativos internos, chamados de peças de informação. Se o Ministério Público, no procedimento que ele elabora, tem justa causa, ele já pode oferecer a denúncia independentemente do inquérito. O que torna, o que podemos dizer, o inquérito policial um procedimento dispensável à propositura da ação. Você pode dizer sem medo de errar o seguinte, o inquérito ele não é indispensável existir para que possa o titular da ação promover uma demanda. Beleza, ele não é indispensável. Mas apesar de não ser indispensável, você pode dizer sem medo de errar, que ele é o principal procedimento investigativo que nós temos. Beleza? E para finalizar o conceito, vamos lá, matando. O inquérito policial é um procedimento administrativo, escrito, sigiloso, não contraditório e dispensável a cargo da Polícia Judiciária. Polícia Judiciária aqui é sinônimo de polícia investigativa, tá? Que no âmbito dos estados é a Polícia Civil e no âmbito federal, a Polícia Federal. Beleza? Então matamos o conceito. Ó. O que é o inquérito? Bora, decore. Procedimento administrativo, escrito, sigiloso, não contraditório, procedimento dispensável, a cargo da Polícia Judiciária e que tem por finalidade apurar a existência da infração e a respectiva autoria. Beleza? Aí bota na questão, vê como fica fácil. Ó. Olha o que diz a questão. O inquérito policial tem como característica ser um procedimento administrativo, beleza, escrito, beleza, sigiloso, beleza, não contraditório, beleza, e um procedimento dispensável. Portanto, a questão está corretíssima. Beleza? Show de bola? Matamos? Próxima questão. Vamos lá. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, o inquérito policial poderá ser iniciado de ofício. Pessoal, vem pra cá, vê. Isso aqui é importante a gente tratar, porque eu vou te dar uma visão geral aqui, já adiantando um conceito de ação penal para vocês. Nós estamos falando ainda de inquérito policial e a questão especificamente quer cobrar o que de vocês? Como deve ser iniciado o inquérito policial? Isso é muito cobrado em prova, muito. Como é que o inquérito policial pode ser iniciado? Sabe o que é que você, aluno, aqui do Eu Vou Passar na OAB vai fazer? Quando a questão perguntar como se começa o inquérito, que já foi cobrado no exame da OAB de vocês, a FGV já cobrou isso em prova, em mais de uma oportunidade. Então, quando se cobrar como se inicia o inquérito, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, como é que o delegado pode começar o inquérito? Você vai dizer, depende do tipo de ação penal que é o crime objeto de investigação. Como assim? É que a depender do tipo de ação penal que é o crime objeto de investigação, o inquérito ele vai ter formas diferentes para ser iniciado. Por conta disso, o que é que eu vou ter que fazer aqui com vocês? Eu vou ter que dar uma paradinha na questão e vou ter que explicar para vocês os tipos de ações penais que nós temos. Isso já vai me ajudar mais à frente a resolver outras questões aqui, tá? Então, ó, quais são os tipos de ações penais que nós temos? Eu vou colocar todas aqui no quadro para vocês. Depois disso, a gente vai analisar em cada tipo de ação penal que existe como se instaura o inquérito. Porque quando a banca pergunta para vocês como se instaura o inquérito, ela tem que dizer qual é o tipo de ação penal que é o crime objeto de investigação naquele inquérito. Como ela falou aqui, percebam o que ela disse aqui, bota na luz, ó. Olha o que a questão perguntava. Nos crimes de que tipo de ação? Ação penal pública condicionada à representação. Ela quer saber, nesse tipo de ação, como começa o inquérito. E a questão tinha que cobrar esse conhecimento de vocês, passando em que tipo de ação penal ela quer saber como se instaura o inquérito. Porque o inquérito policial, a forma como ele vai começar, depende do tipo de ação penal, que é o crime objeto de investigação. Para isso, pessoal, preste atenção nessa anotação que eu vou colocar aqui, ó. Decore isso aqui, ó. Ação penal, quando a gente fala em ação penal, nós temos dois tipos. Nós temos uma ação penal pública. E é pública por quê? É pública porque quem vai promover essa ação é um órgão estatal, será um órgão público, será quem? O Ministério Público. Então, toda vez que você ouvir falar, a ação penal é pública porque quem promove essa ação é um órgão estatal, é o órgão público, é o Ministério Público. Mas eu tenho uma ação pública, mas eu tenho também uma ação privada. A ação é privada, por quê? Porque quem promove essa ação, quem faz aquela transição, ó, se lembra, fase investigativa, fase de processo judicial.
Para eu ter essa transição, não tem que ter a propositura de uma ação penal? Tem. Quem vai fazer essa transição aqui? Depende. Se o crime for de ação pública, quem vai fazer essa transição é o MP. Se o crime for de iniciativa privada, é porque quem vai promover essa ação é o ente privado. Regra geral, será o ofendido da prática da infração penal. Por isso que é ação privada. Porque quem promove a ação não é um órgão estatal, é um ente privado, é o ofendido da prática da infração. Tá? Bruno, a ação penal pública se divide ainda em dois tipos. Quais são os dois tipos de ação penal pública que nós temos? Vem para cá, ó. Nós vamos finalizar esse bloco por aqui, pessoal. E no próximo bloco a gente retoma aqui a explicação, resolvendo mais questões importantes aí para a tua prova da primeira fase do exame da ordem.